Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Queridos, essa manhã estamos entrando no quarto trimestre, acompanhando esse estudo na escola bíblica. Tem também aqueles irmãos que têm nos acompanhado também pela internet, aqueles que não têm tido, condição de estar conosco pela manhã, mas a palavra tem assim chegado a esses corações. Então, temos pessoas até em outros estados também que participam e têm recebido a palavra do Senhor e tem sido bênção para a honra e glória do Senhor. E esse trimestre, agora que a gente está começando, Paulo tem essa imagem aqui por capa, uma coroa junto a um livro representando a palavra, e o tema é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, 1 e 2 Samuel. Então será basicamente um final de ano com bastante entusiasmo, porque nos está sendo concedida a oportunidade de vasculhar um pouquinho mais esses dois livros. São bastante interessantes, principalmente pela a maneira como a narrativa dele se dá. Na terça-feira pela manhã estivemos observando Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Mas a revista nos orientava de apenas esse versículo e nós lemos o capítulo 18 todo. Então, nesse momento, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado por cada momento que já temos passado na Tua presença, por esta oração, Senhor, que tem se iniciado, ó Pai querido, em favor daqueles que têm, Senhor, confiança em Ti. Neste momento estaremos participando, ó Pai querido, de um alimento espiritual, Senhor, através da Tua palavra. Já temos participado através da oração e agora estaremos participando através da Tua palavra. E na sequência, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, estaremos participando da Tua mesa santa e gloriosa. Nesta manhã, Senhor, santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Nos conduza, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, para que não venhamos fazer o que porventura seja o nosso querer, mas que venhamos fazer tudo segundo a Tua vontade. Que Teus olhos estejam, Senhor, fitos, atentos a este lugar, Senhor. A toda oração que sobe deste local, a todo louvor, a toda glorificação que vem deste lugar. Pai querido, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nos dê a direção, porque a Tua palavra diz que a unção do Teu Espírito nos ensinaria todas as coisas. E aqui estamos nós para receber um pouco mais de Ti nesta manhã, Senhor. Pai querido, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. O texto áureo, O texto áureo é sempre a leitura do próprio domingo. Então você tem a leitura diária que vai de segunda a sábado. E no domingo é o texto áureo que a gente observa aqui. E
Ele se encontra em 1 Samuel 1,18, que diz: E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. Então podemos aprender apenas com esse versículo que, trazendo para a nossa realidade espiritual, aquele que se alimenta da palavra, a tristeza não encontra espaço. Então, o seu semblante já não era mais triste. Mas por quê? Porque houve uma palavra de vitória. Você vai entender no Cristo. A verdade prática, ela diz o seguinte: nos livros de Samuel, aprendemos a servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Toda situação adversa vem justamente para tirar o nosso foco daquilo ali que é a vontade de Deus, para que nós venhamos olhar para as situações. Então a gente vai entender que no decorrer desse estudo que a gente vai estar fazendo ao longo desse trimestre, a gente vai perceber que, independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Ou seja, não poderá deixar de ser adorado por algo que eu ou você estejamos passando. Porque a situação vai ser para que não adoremos mais ao Senhor. Entenda bem isso. As situações que virão ou que já estão acontecendo é justamente para desviar o foco. Então você tem que permanecer firme. Essa palavra, mas isso aí eu sei. Essa palavra que você está recebendo é para te edificar, te confortar e te consolar de uma forma que você tenha o mesmo procedimento com aquela pessoa que não ouviu ainda essa palavra. Se você já tem essa noção, se você já sabe disso, glória a Deus, permaneça firme nas promessas do Senhor. Mas tem alguém lá fora que vai precisar desta mesma palavra, de fortalecimento, de edificação. E você precisa ser a pessoa quem vai levar esta palavra. Deixa eu anotar aqui que o Senhor já está dando aqui um louvor para algo mais. Tá? Espírito Santo. Vocês devem lembrar. Espírito Santo, minha vida está no teu altar. Então, através agora aqui, o Senhor já me deu esse louvor para algo mais. Se porventura tiver oportunidade, pela fé, é o que está no meu coração nesse momento. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe diz o seguinte: se você ainda não tiver revista, acompanhe pela própria Bíblia. Inclusive, eu até enviei algumas pessoas a revista já no seu formato digital. Que aí você pode ler no metrô, pode ler em qualquer lugar que você estiver, você pode ler, fazer suas pesquisas, suas análises em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado. Né? E se você, porventura, ainda não tiver revista, mas tiver o conteúdo à mão, aí você pode fazer uso dele nesse momento também, tá? Trata-se da palavra do Senhor, que é a mesma imutável. Então a leitura bíblica em classe ela diz o seguinte: houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra, Penina.
Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 3. Irmão Diácono Nivaldo. Isso. Subia, pois, esse homem à sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, dois filhos de Eli. Muito bem. Versículo 4, Diaconisa Maria. E sucedeu que no dia em que eu sacrificar e dava a ele porções do sacrifício, e a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Irmã Rosana. Isso. Porém, Ana dava uma parte excelente por conta ele amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a. Muito bem, versículo 6, irmão White. E a sua protetora, exclusivamente, habitava para o travesseiro, por conta do Senhor que tinha cerrado a madre. Muito bem. Presbítero Mauro. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra lhe dava, pelo que chorava e não comia. Muito bem. Diaconisa Marlene. Então Eucana, o marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Muito bem. Então, queridos, a gente está observando aqui, junto ao texto, uma situação em que uma pessoa, né, sem reconhecer a poderosa graça de Deus em sua vida, simplesmente desdenhava da outra que ainda não havia alcançado algo da parte do Senhor, segundo o seu coração, aquilo que ela desejava ter. Né? A gente vê aqui no decorrer desde que, pelo seu esposo, ela teria de tudo. Só que, quando a situação chega na esfera espiritual, querido, tem situações que o médico ele não vai conseguir resolver porque a questão ela é espiritual, está além dos seus conceitos. Por mais que ele tenha estudado na melhor faculdade, nos melhores colégios, tenha aprendido com os melhores mestres, se a questão for espiritual, a palavra vai dizer: médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, ele não pode. Porque só quem tem o poder de cura é o Senhor. A Ele foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Se representa por inferno, ao Senhor foi dado também poder sobre todo o principado e toda a potestade. Por isso que o crente que mantém uma vida de consagração, uma vida de glorificação ao nome do Senhor, de envolvimento com a sua palavra, simplesmente esse crente, ele vai estar numa condição, né, de repreender todo o mal.
Porque uma palavra de ordem, uma palavra de vitória é liberada pelo próprio Deus, para que a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Olha bem, porque nós estamos no meio de uma batalha constante. Essa batalha ela não para. Não tem trégua, não tem esse negócio, vou dar uma descansadinha. Não, não tem. Você vai observar que em uma das estratégias que Deus vai selecionar um povo para a batalha, Ele vai falar, olha, observe aqueles como estão bebendo a água. Ó, a espada está na mão, vigiando, e a outra pegando a aguinha. Ou seja, eram homens que tinham uma outra visão do campo de batalha. Do tipo, eu não posso vacilar. Tem que estar atento o tempo todo. E a palavra do Senhor nos leva justamente nesse sentido. Tanto que a ordem primeiro qual é? Vigiai. Vigiai. Então, primeiro vigia, depois ora. Porque a tendência daquele que vai se envolver na oração, ele vai se ligar com Deus aí, querido. O que está à volta, ele não está nem aí. Então, essa agora vale para os irmãos que eles estão se reunindo aqui para orar nesse período, nesses 21 dias. Sempre tem uma pessoa ali na portaria, ali, na vigilância. Atento, enquanto os irmãos estão aqui, de joelho dobrado, buscando o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém. Estou falando aqui e já sentindo algo da parte do Senhor, que é nesse clima, é nessa direção mesmo. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, fica aí uma sugestão, tá? É uma sugestão para os irmãos que estão vindo orar, né? Até porque todos estão sabendo os momentos difíceis que nós estamos vivendo ultimamente. Então, se a ordem da parte de Deus é vigiar e orar, então, e sempre fique um ali nessa ligação, entendeu? Na portaria ali, ou do lado de dentro, ou do lado de fora, como eu vou sentir ali. Em 2 momentos eu pude perceber isso, mas agora eu estou falando com autoridade na palavra e naquilo que eu estou sentindo no Espírito para poder passar para os irmãos. Pode não dar em nada? Pode não dar em nada, mas eu tenho que chegar para os irmãos e falar aquilo que Deus falar para o meu coração poder falar. Bom? É só uma sugestão ao meu ver, né? Mas sugestão válida. Mas se tiver no Espírito, vai entender o mistério. Amém? Muito bem. Então, aqui nessa situação, a gente vê essas 2 mulheres, né? Uma querendo receber algo que somente Deus poderia conceder, né? E a única coisa que ela tinha que fazer era o quê? Buscar quem poderia dar. A nossa vitória, querido, vem de Deus. Então, é justamente por isso que estamos aqui, para buscá-lo, para glorificar e honrar o nome do Senhor em todas as coisas. Amém? Versículo 7 aqui que a gente deu, ó. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, o que estava no coração dela, o que ela desejava aí naquele momento ali, era algo que Eucana não podia dar. Somente o Senhor. Então, querido, busque na fonte certa que você vai alcançar a sua vitória. Tá? Nossa vitória vem em nome do Senhor. A introdução ela fala da seguinte forma: neste trimestre,
estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel, veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul, Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Ponto 1. Contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Japonesa Rose. 1. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra, assim como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Os livros de 1 e 2 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã, século 12 a.C., até o cativeiro na Babilônia, 587 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Muito bem. Ponto 2. Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos. Então, observa no detalhe aqui, né, da expressão, a fim de polir, né, a vida dos reis. Porque não bastava apenas ser rei, era necessário servir ao Senhor. Então você vai observar que quando o povo começa a olhar, né, as nações à sua volta e dizer: ah, mas ali também tem rei, ali também tem outro rei, ali também tem outro rei, aquilo ali deixa, né, Samuel entristecido. Só que Deus vai falar para ele assim: olha, querido, fica tranquilo, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Porque aquelas pessoas queriam ter algo palpável. E o nosso Deus é invisível, mas real. É invisível, você não vê, está aqui agora no nosso meio. Você está entendendo? Eu creio o Senhor passeando aqui no meio da igreja, aqui, ó. Querido, no momento que vocês estavam aqui em oração ali, anjo do Senhor colhendo cada oração e levando até ao Senhor. Glória a Deus. E no tempo certo o Senhor vai trazer a resposta a cada um. Eu estou falando isso pela fé. Eu creio dessa forma. E eu creio porque a palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Já viu quando está passando... Você está lá no meio da rua passando, normalmente, indo para algum local, e alguém de repente chama um nome. Se não for o teu, dificilmente você vai olhar. Mas se aquele nome for parecido com o seu nome, você vai olhar. E pensei que era comigo. Entendeu? Naquele momento que você olha ali, é da mesma forma que acontece quando nós nos envolvemos com a palavra do Senhor ou fazemos menção do nome do Senhor. É da mesma forma. O Senhor, ele se faz presente naquele momento ali. Irmão, quando tiver 2 ou 3, beleza. E quando tiver um só? Se tiver um só, ele está dentro de você, querido. Se você deixar, claro. Eis que a porta é embaixo. Se você deixar, ele já vai estar dentro, já fazendo morada. Amém? Continuando, já com a Rose. 3. O propósito de 1 e 2 Samuel. O
O propósito de 1 e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Glória a Deus. Ponto 2. Autoria e data. 1. Título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. Muito bem. Então ele diz aqui da possibilidade. Há possibilidade, né, de ter sido escrito por esses homens, mas não há como afirmar de uma maneira categórica, tá? Mas há possibilidade, existe vestígios, existe né, algumas coisas que apontam para esse caminho aí, mas não se pode ainda afirmar categoricamente. Ponto 2. A data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano de 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 e 2 Samuel é de aproximadamente 130 anos. Muito bem. Ponto 3. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar, praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Então, você vai observar que Ofni e Finéias, eles tendo ali todo acesso, né, para fazer os atos da maneira devida, né? Então, é algo assim que, diante de Deus, não tinha como deixar para lá. A palavra chega a dizer que Deus queria matá-los. O negócio ficou tão terrível aos olhos de Deus, aquela situação ali que eles praticavam, ali, levando mulheres, se prostituindo, aquilo que ia ser ofertado, tirava a partezinha deles primeiro, opa, tipo o gato comeu. Não tinha esse negócio. Achando que iam se dar bem. Mas, querido, não tem como
aquele que está praticando o mal se dá bem. O interessante é que o Senhor ele usa de uma misericórdia extraordinária. Que ele diz na palavra: não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta. Ele se converta. Não tem prazer na morte do ímpio. Não pensa que Deus se agrada de sair matando ímpio, não. Pessoas que estão agindo de forma... Não. Era para que eles atinassem para a situação. Mas o coração já estava endurecido a tal ponto, que agora o próprio Deus declara. O que a gente chama de ouvido espiritual, o Senhor fechou ali. Olha aquele crente que está se falando, mas ele não quer dar ouvido à palavra. Chega um momento em que o próprio Senhor deixa de mão. Eles ficou tão cauterizada pelo mal, eles levavam mulheres prostitutas para a porta do templo para fazer o dia. O Hoffney Pineg, né? Quer dizer, Deus, chegou um momento que eles foram lá e não tem como mais conviver com essa situação aqui não. Virou. Mas aí, quando a gente fala que Deus chegou a madre de Ana, mas Deus também já tinha o quê? Já estava preparando Ana. Seu propósito, né? Um propósito. Para ter quem? Para abrir a madre de Ana, para vir Samuel, para ficar no lugar dos dois. Deus sempre tem o seu propósito. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle de Deus, não. Está tudo sob o controle de Deus. Sobre a passagem que o evangelista leu que Deus não tem prazer na morte do ímpio, fica bem claro para nós que ele dá a oportunidade para você rever a tua situação. Né? Ter aquela oportunidade que você pode, poxa, eu estou fazendo errado, o Senhor me perdoa, né? Mas aí não houve consenso no caso desses aí. E o próprio Deus já queria já eliminar, porque foi dada a oportunidade anteriormente. Né? Mas mesmo que o pai agora viesse falar alguma coisa, o próprio Deus já tinha fechado o ouvido deles para que não ouvissem mais ao pai. Então a gente está dentro de uma situação aqui em que filhos que não estão obedecendo aos pais. Chega um momento, o filho ele vai se sentir... Porque é maior do que o pai. Quer dizer, pai, a mãe tiveram ali todo o cuidado, todo o carinho, deram educação, alimentaram, vestiram, e chega um ponto agora que esse filho quer fazer o que bem entende. Eles foram preparados para o lugar de livre pai. Justamente. Era hereditário, né? A questão do sacerdócio ali era hereditário. Então eles foram preparados para isso. Então a gente vê que com Deus não tem isso não. Houve esse rompimento da hereditariedade e tem assunto Samuel. Justamente porque no governo de Deus não pode haver corrupção. Não tem como. A palavra diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Olha aí. Ele está falando nessas entrelinhas, se Deus é o Senhor, a corrupção está fora. Mas quando Deus não está no senhorio daquilo ali, quando as pessoas não chamam Deus para participação, né, a corrupção entra de uma forma terrível. E é para destruir mesmo. Japonês hoje, continuando. Vou só fazer um comentário antes de continuar. O pastor estava fazendo um comentário aqui, que hoje o filho está querendo ser maior que o pai, né? O que eu tenho observado? Está muito difícil você exercer autoridade hoje, porque o filho... Não, porque assim, está começando já dentro de casa. Porque os filhos hoje não estão olhando os pais como autoridade.
olha o pai e a mãe como se fossem coleguinhas da mesma idade deles, viraram amiguinhos. Do jeito que tratam os colegas, querem tratar pai e mãe. Aí nós somos professores. Quando a gente tenta impor a nossa autoridade, a gente enfrenta problema. Contra a barreira. Encontra, porque ele tem dificuldade para reconhecer a nossa autoridade, porque em casa já não reconhece de pai e mãe. O que eu tenho observado é isso. Porque o lugar de aprender a reconhecer a autoridade, antes de ir para a escola, é dentro de casa. O primeiro grupo que a criança faz parte é da família. Se em casa o pai e mãe não ensinarem isso para a criança, vai chegar na escola achando que o professor é igual a ele, a coleguinha dele. Aí quando a gente tenta impor a questão da autoridade, aí a gente é chata, a gente é autoritária. Entendeu? Então, assim, você enfrenta aí, é muito conversa, é você se manter naquela posição e você não sair. Então, por exemplo, assim, com os meus alunos, eu não admito que eles falem certas coisas na minha frente. Aí eu enfrento assim, a dificuldade, mas aí eu firmo o pé, eu insisto, até eles entenderem, mas é um jogo de paciência. Porque hoje em dia, o que a mídia passa é o seguinte, é para você liberar tudo pode, não tem nada a ver e tal. Quando você tenta se impor, eles não entendem que você está impondo autoridade. Você não está sendo autoritário. Porque eu não sou autoritária, mas eu tenho que impor a minha autoridade. Então, assim, mas hoje em dia essa questão de autoridade está muito confuso. Essa questão está confusa demais na cabeça da criança e do adolescente. Eles não conseguem entender isso daí. Se você impõe a autoridade, aí já pensam que você está usando de autoritarismo. E uma coisa é diferente da outra. Porque quando você ensina, você conversa, isso não é autoritarismo. Mas ele tem que entender que você é uma autoridade ali. Você não é coleguinha dele, você não tem a idade dele. Então, assim, aqui nessa questão de Eli, de repente faltou isso. Se estava fazendo aquilo errado, ele sabia, tinha que ter tirado, então. Sai, corrigido de alguma forma. Então, assim, quando você é uma mãe, você é um pai, que você corrige, por quê? Você vai até ser amigo do seu filho até certo ponto. Mas você tem que ser pai e mãe. De qualquer maneira, você tem que ser pai e mãe. Vai tomar atitudes de pai e mãe. Não tem jeito. Vai chorar, vai se descabelar, vai sapatear, mas você vai ter que tomar aquela atitude de pai e mãe. Porque você vai ser cobrado lá na frente. Então, assim, tá muito difícil. Isso aí tá atrapalhando o nosso trabalho como educador demais. Porque o aluno não quer te reconhecer como autoridade mesmo. Porque ele não aprendeu aquilo ali. Aí você tem que trabalhar aquilo com ele. Um detalhe, deixa eu avisar até para o povo, essa nossa escola dominical aqui, ela é bem aberta, né? E isso aí, deixa a gente à vontade para aprender um com os outros. Embora temos professor, mas aprendemos um com os outros. Bem colocado o que a irmã Rosa colocou, mas hoje eu vejo que é os pais que estão dando essa brecha para os filhos. Porque dentro de casa pode tudo. Tem certo coisa de televisão que não é para ver, mas deixa o filho ver. E às vezes você vai falar, e como você vai querer cortar aquilo dentro de uma coisa que você mesmo que expõe, entendeu? De roupa, tipo de palavreado, tipo de comportamento. Os filhos vão observando tudo isso, porque eles são 24 horas ali com os pais. Aí, quando tem uma questão, eles vão questionar o pai a respeito daquilo. Bom, é o que eu estou dizendo, você vai lá. Na verdade, o professor, ele é um educador, ele não é pai e mãe. Aí você vai educar da forma correta, ele já está lá dentro daquela casa vendo tudo ao contrário. E como você domina isso? Não, pastor, aí quando a gente tenta corrigir e o pai não concorda, ainda vem cobrar de você. Aí vai lá na escola, quem é você que pode pro meu filho? Aí fica muito difícil. Isso aí é um problema que está se alastrando, porque dentro do nosso país, agora você não pode fazer mais nada, você não pode mais chamar a atenção de um filho, as crianças já parece que já dentro da esfera da barriga já observa isso, que vem tão abusado
tão abusados que você não consegue controlá-los. Porque se pode um programa na televisão para eles poderem ver, sendo até desenho mesmo, já tem covardia, já tem um montão de coisa lá dentro daquilo. E aí, como é que controla? Se tem uma lei que tu não pode nem dar um puxãozinho na orelha, não mata, eu tomei tanto. Eu já fui lá da rua da Praça da Batista, tem cara com a orelha levantada, eu tô com a orelha no lugar. Então, as pessoas hoje estão querendo tratar os filhos de uma forma muito liberal, e não é para o nosso país aqui, Brasil, liberalismo, essas coisas assim, não é bom não, que parte já para uma outra situação. Essa semana em Minas Gerais, uma mãe de uma aluna espancou uma professora na rua. Espancou a professora na rua. Sem falar os casos em São Paulo, que o menino, quando o professor abriu a porta, tomou uma facada do aluno, né? Essa situação, isso vem sendo disseminado desde o século passado. Vou falar de um movimento que houve na década de 60 nos Estados Unidos da América. O movimento hippie. O que esses hippies se declaravam? Se declaravam os cristãos genuínos do planeta. Não sei onde. Sexo livre em qualquer lugar, droga, heroína, maconha, não sei onde. Só um instantinho, ó. Esse movimento eu também vi. Eu vi. Por que sentido? Hoje, tá aí os homens tudo de brinquinho, feito, beijinho na boca, unha francesinha, sobrancelha tudo feitinho. Tá aí. É tudo isso aí. E vem de lá. Aquele movimento ali. Caetano Veloso Beatriz beijando na boca, foi que foi uma maravilha para eles poderem virar a boiola. Esse movimento hippie na década de 60 era um rompimento com os costumes judaico-cristãos que a igreja colocou na face da terra, controlar o ser humano. Olha a violência que está aí. Graças a essas coisas, situações lá. É Simone de Beauvoir, uma francesa de 1923, já saiu pregando sobre a questão do aborto. Foi um monte de gente, claro, não defendeu, Deus me livre. A morte dessa criança em Ágata foi uma tristeza. Aí já foi a esquerda, comunista, petista, tudo que defende o aborto, lá fazer movimento na porta da LED. Pô, se os caras são criminosos, toda pessoa defende um aborto, para mim é um criminoso. Aí já apareceu na televisão uma mulher com a bolsa vermelha, escrito em letras brancas assim, Simone de Beauvoir, a primeira mulher que defendeu no século passado a questão do aborto, que a mulher é dona do seu próprio corpo. Para os cristãos, nós não somos donos do nosso próprio corpo, não. Nós somos donos do nosso próprio corpo, pastor? Não. É Deus que fez. Quer dizer, esses movimentos que nós temos visto... Mas a cara é mordomo, né? Está tendo esse reflexo aí. Olha, é proibido proibir. Era a ideia da década de 60 da psicologia. Não estou falando mal de todos os psicólogos, não. Porque tem psicólogos sérios. Onde um grupo de psicólogos que queriam ver isso aí, ó. Não, é proibido proibir. Deixa a criança fazer o que bem entende. Não, tem que ter, ó. A minha avó falava assim, você quando estiver na rua, uma pessoa idosa te chamar a atenção, mesmo que ela esteja errada, cala-te. Porque se você responder, vai apanhar dentro de casa. Eu agradeço ao Senhor. Eu vivi essa época. Hoje eu tenho até pena dessa juventude. Eu também tenho. Irmão Chagas aqui da própria. Então, a gente está falando sobre aquele caso também, que é muito interessante, que fala que o Filipe Nés, eles eram um sacerdote. E fala também de Eli. Só que pela desobediência, não só eles foram afetados pela desobediência, mas uma nação, porque se era eles que era mediador pelos sacerdotes, sendo ele mediador sobre os sacrifícios com Deus, então aquela nação tinha totalmente um silêncio da voz de Deus naquele tempo. Porque se os sacerdotes deles não... A sensibilidade deles na casa de Eli já não era tão evidente, então toda uma nação estava sofrendo pela uma resposta de Deus, que é o que a gente busca hoje. Aquele livre acesso, desde quando o véu se rasgou e tudo mais. A gente tem aquele livre acesso. Lá não era, naquele tempo já não era daquela forma, né? Os sacerdotes tinha isso aí. Então, se os sacerdotes já não tinham a sensibilidade de Deus, imagina a nação. Como é que estava se sentindo naquela época? A presença de Deus mesmo.
Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 13, para a gente observar um texto aqui sobre a autoridade. Romanos capítulo 13. Então, 150. Não, tem aqueles 64. Tá. Romanos capítulo 13. Amém? Vamos ouvir na tradução do Presbítero Hugo. Amém. Do 1 ao 5. Amém. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, o que vai acontecer? Lá na sala de aula, o professor é autoridade. É autoridade. Porque ele só conseguiu chegar até aquele nível ali porque Deus assim permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, não chegaria. Então ele foi feita ali a autoridade da parte de Deus. Quando na sala de aula os alunos não obedecem, não respeitam o professor, não estão obedecendo, não estão respeitando a Deus. Você está entendendo? Só que a maioria deles não tem essa consciência, não tem esse entendimento. Por isso que a gente vai encontrar vários e vários casos em que o aluno vai se voltar contra o professor. Aquela pessoa foi colocada ali para lhe trazer ensinamentos, instruções, para dar uma condição melhor de vida para aquele cidadão. Só que ele, por não conhecer, por não saber, por não ter esse entendimento, ele vai justamente numa linguagem nossa aqui para poder entender. Está vindo com a bandeja cheia de alimento e ele está chutando. Era para alimentar ele. Era para dar o melhor para ele está chutando, jogando fora. Professor Marcelo, se tivesse uma boa base de história do jeito que eu tenho hoje da nível de educação, eu seria professorão. Ele ficava no exército, estava até em casa, ganhando 12 mil por mês, como capitão Lúcio, formado já. Se não tinha pego uma vaga de terceiro sargento da possibilidade do Estado do Paraná, né? Quando você faz um estudo sobre questão comportamental de alguns alunos, são todos alunos não, de alguns alunos, em Coimbra, 1500 e pouco, sabe o que a faculdade, a escola de Coimbra tinha? Prisão para esses alunos. E eu não vou usar o termo não, né? Usar, mas chama aquela, e a palmatória comia no nome deles, de 1500 e pouco.
Se eu tivesse essa boa base, conhecimentos que eu não teria sido professor, não. Só que eu sou uma pessoa que já chego na escola orando ao Senhor, toma a mente decisão nos seus mãos, e vou levando. Vou levando, não. O Senhor vai na minha frente. E a situação não é boa, não. Tem uma vez uma conhecida minha aqui em Nova Iguaçu, ela foi fazer uma GLP aqui em Campo Grande, naquele lugar de bem. Daqui a pouco ela está dando aula lá, daqui a pouco a turma, ninguém se interessando por aula nenhuma, está, hein? Daqui a pouco adentra na sala de aula um rapazinho e duas meninas. A última menina com uma PT, uma pistola na mão. E virou para ela e falou assim, ela não, senhora. E foi praticar sexo lá no fundo da sala. O que ela fez? Ela pegou, quando bateu o recreio, né? Ela pegou, nem despediu ninguém. Tomou o rumo do portão e sumiu. Complicado, né? Infelizmente, é complicado. Em vários lugares temos chegado a realidades desse tipo aí. Tá? Mas a palavra também diz que o povo peca por não conhecer as escrituras e poder. Então, fica mais uma responsabilidade para nós que estamos aqui, tendo esse entendimento, passar para aqueles que estão lá fora. É mais uma responsabilidade para nós nesse sentido aqui. Diaconisa Rose, adentrando na lição novamente. Sim, 3. A teologia nos livros de Samuel. 1. Profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7:12 e 2 Samuel 17. Muito bem. Ponto 2. 2. Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim, ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Ponto 3. Os alicerces da dinastia Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Muito bem. Então, o texto aqui falou sobre quebra de aliança. Querido, a gente não pode quebrar aliança, porque é do Senhor que vem todas as coisas. Como é que vai quebrar aliança com o Senhor? A nossa aliança que eu mesmo quebrei. A nossa dependência vem dele. Olha bem. Como é que vai quebrar aliança com aquele que te concede todas as coisas? Se nesse momento você está respirando, porque tem alguém que está nesse exato momento somente sobrevivendo porque tem um aparelhinho lá que Deus deu sabedoria para poder construir, e essa máquina está lá injetando o oxigênio no pulmão do cidadão. Para muitos, já nem levanta dali. Mas para Deus basta apenas uma palavra. E agora? Olha bem. Então a gente consegue, né, entender que o tempo não é de quebrar aliança. Quebrar aliança com as coisas do mundo.
Mas com o Senhor é tempo de renovar a aliança. Talvez nessa manhã vamos ter a oportunidade de fazer isso. Renovar a aliança. O Senhor, a minha está desgastada aqui. Deixa um pouquinho de ouro. Já meti a mão em muitas águas que eu não devia. Renova aí, Senhor, corro eu aqui, ó. Estava por um fio já, quase quebrando, Senhor. Mas nessa manhã eu quero restauração, Senhor. Preciso continuar firmado nas tuas promessas. Entendeu? Então, de repente, nessa manhã você vai renovar a sua aliança para com o Senhor. Não sei. Cada um sabe de si. Às vezes a aliança até quebra, racha, do jeito que for. Porque hoje o que eu percebo dentro do Evangelho, conversando com muitas pessoas de fora, dentro de denominação, a Bíblia, quando diz, já fala para buscar primeiro o quê? O reino de Deus. E as pessoas, em vez de estar buscando o reino de Deus, estão buscando primeiramente ele, o reino dele, a vontade dele, o querer dele. E às vezes se perde por esse motivo. Hoje nós não temos que pagar mais preço, que já foi pago o preço. Mas nós temos que fazer um sacrifício. O sacrifício é se eu olhar uma determinada situação que vai me inibir, eu ver uma dificuldade naquilo de eu chegar, me aproximar do Senhor, eu não posso pregar que ele não teve dificuldade de ir para o madeiro. Você está dando para entender? Às vezes eu vou me retratar tanto com um amigo, tanto em casa, fazer a vontade da mulher, tudo bem, eu até prego isso porque às vezes tem um casal não crente, e aí prevalece mais ali para poder manter a ordem e o respeito e saber o que a Bíblia diz, que o homem é ainda ele é a cabeça da mulher, viu, irmão? Porque eu falar isso aqui, me perdoa, porque senão a gente não está lendo isso aqui. Ele ainda é. É que as coisas mudou tanto, e no governo do PT mudou tanto, eu digo para o irmão uma coisa, a pior coisa do mundo para o Brasil foi isso aí. Foi a pior coisa do mundo. Eles pegaram aqueles caras que foram tudo exilados, tudo expulso daqui. Um saiu de mulherzinha, outro saiu colocando. Quando voltou para o Brasil, voltaram para arrebentar tudo. Então deve deixar o Brasil na situação que está. Ontem mesmo eu vi o presidente Bolsonaro, falando, as escolas estão tudo ruim, estão tudo caído, está tudo não sei o quê. Aí ele falou, mas cadê os 30 e poucos milhões que o PT liberou para a educação? Eu tenho que ser ocupado agora, que eu estou 8 meses aqui nesse comando, se eu sou ocupado, cadê esse dinheiro? Está onde? Por isso que ele não quer liberar alguma coisa para a educação, porque os caras comem tudo. Então, hoje, o problema hoje está, o autoritarismo está tão forte que você não sabe nem como se portar, nem como você poder... Hoje eu estou aqui em casa, hoje eu não sei o quê. Eu digo por mim mesmo, para mim poder não estar na casa do Senhor tem que ser uma coisa muito grave. E assim mesmo eu pego o meu telefone e comunico. Então eu estou buscando benefício na minha vida. Dependente de quem não quer. A Bíblia diz que quem é livre, e quem é sujo, se sujo mais ainda. Não é qualquer dorzinha de cabeça, não é qualquer dificuldade, não é qualquer probleminha que eu vou estar longe da presença e da comunhão com os irmãos. Por isso que há as distensões entre um e outro, também um embate, porque esse não sei o que, esse vez tem mais oportunidade, eu não canto, mas também na hora que o pastor precisa, o direito que o senhor não está ali. É difícil. Difícil. E aí, agora, modismo é uma coisa, acabei de falar aí. Tem pessoas que não são de coisa pequena, coisa grande. A gente vai até limitar isso? Porque não, se trabalha tem que ter um bom carro, uma boa casa, claro que tem. Mas lembrando sempre que nunca vai levar nada e nunca aquilo ali vai ser dela. Você compra um carro, o carro não é teu. Tu compra uma casa, a casa não é tua. É tudo emprestado, porque senão tu não pagava imposto, tu não pagava IPVA, não pagava nada. É meu irmão, eu comprei, paguei com o meu dinheiro, então nada é nosso, você tem que entender isso. Usufruir das coisas boas, amém. Mas buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, meu irmão. Quer ver umas coisas, não precisa ser, mas nem trabalhar precisa. Ele vai acrescentar na tua vida. Então, deixa esse Esse ponto é 3 ainda, né?
já tem 4, vou falar rapidinho. A nação de Israel era um governo teocrático. Ou seja, Deus falava ao profeta Samuel e ele transmitia ao povo. Só que isso aí, com o tempo, Deus ia levantar um rei. Deus que iria levantar. Mas não. O povo corre, se posiciona na frente de Deus. Não, nós queremos um governo. Na verdade, quem é o líder. E o primeiro governo foi uma tragédia em Israel, né? Foi Saul, né? Foi Saul? Foi uma tragédia. Até porque Jesus não foi nem cobrar de Saul. Ele foi colocado no profeta que deixou permanecer aquilo. Jesus não cobrou de Saul. Cobrou coisa dele? Não. Não, mas foi quem? De Samuel. Até quando você vai ficar com esse troço aí vacilando com o meu... Tipo assim, não é assim. Até quando vai ficar com esse camarada aí rebentando com o meu povo aí? Até quando? Porque ele também, Samuel, estava permitindo que aquilo ali viesse à tona. O povo pediu também, né? Mas nem tudo que o povo... Eu Aí gosto de a voz do povo de Deus... Quando diz assim, não, porque a voz do povo é a voz de Deus, às vezes eu me lembro desse episódio. Olha lá. Mas no tempo, aí Deus levanta quem? Davi. Seria rei perfeito? Não, porque é homem. Seria rei perfeito. Mas no tempo certinho, Deus ia levantar um homem para governar Israel. Porque o povo olhava para as outras nações, isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso acontece se nós não tomarmos cuidado. Vou naquela igreja lá, lá o negócio está Olha, pegando fogo. Aquela nação lá tem aquela outra nação tem um rei. Os filisteus têm um rei. Por que nós não temos rei? Isso é um perigo, né? Então Deus não pediu. Lá naquela igreja acontece, aqui não Fogo acontece. cai! Fogo cai lá! Fica olhando para lá. E como é que Às vezes não cai só o fogo, cai o dirigente, cai tudo. E vai caindo tudo. Estou te falando aqui, um cara que era acima de qualquer suspeita nos Estados Unidos, lá no Espírito Santo. 2.000 membros, né? Mais de 2.000 membros, ele tinha 8 igrejas. Tudo lotadíssimo. Agora, quem diria que aquele pilantra estava tendo caso com o seu filho e caso com o seu enteado? Quem diria? A ponto dos garotos, vou falar pra mamãe, hein? Aí então antes tu fala, entra todo mundo dentro de casa, tranquei tudo, taquei gasolina, mata todo mundo. Está preso até hoje. Acabou a igreja. O caso que nós estamos vendo aí também. A menina vai perder, já vai perder a cadeira. O rapaz está até já se preparando para assumir quando fica na frente com os suplentes. O suplente já está, por quê? Está sendo provado isso aí que foi o cargo político, que ela ia sair como prefeita de Niterói, aí o cara estava na pesquisa, o cara estava mais forte, que é o marido vai poder vir, mas o cara de poder. Já podes a voz aqui? É que eu tenho uma fala em relação a isso que o presbítero Mauro e o pastor estão colocando. Aí eu me lembrei agora, eu vou fazer um comentário com a igreja. Porque o povo de Israel queria se parecer com os outros povos. Porque era um povo diferente. Né? Todo mundo tinha rei, tinha líder, ele não tinha. Então eu uso muito essa fala no meu dia a dia. Quem é separado, quem é escolhido, não tem que querer se parecer com ninguém, já é separado para ser diferente. Imitar ninguém? Não tem, se já é separado, a diferença está aí. Não é para se parecer, é separado para ser o quê? Diferente. Se quiser se parecer, olhar outro povo, quiser se parecer, já vai dar errado. Não tem nem que ter a vontade de se parecer. O problema é quando aparece essa vontade. Eu vivo falando isso. Aí já tem que partir para o joelho. Sentiu uma vontadezinha, já tem que partir para o joelho que alguma coisa está errada. Isso que é difícil. Já tem que começar a lutar contra aquilo ali. Porque não é para ser. Se é separado, logicamente já é para ser diferente. Porque se fosse para ser parecido, não ia ser separado, né? Por Deus. Não seria. Portanto, nós vemos que todas as igrejas, praticamente, culto e ensino da palavra. 3 cultos que não vai, que dá problema. Ensino da palavra, escola bíblica dominical e oração. Eu estou mentindo?
Vai à igreja com 1000 membros, vai na escola dominical só tem 100. Não estão mais preocupados com isso, com essas coisas, como antigamente. E nós podemos ver até aqui, dentro de todas as falas que foram dadas, que hoje, pouquíssimo lugar, nós estamos vendo milagre. Está vendo muito até pula-pula, agazar, apagar a luz, apito. Está vendo muito isso para atrair o povo. Eu acho que quem atrai o povo para dentro de uma congregação é Jesus, é a palavra. Eu penso assim, conhecereis o quê? A verdade vos libertará. Agora, tem muitos que conhecem até a verdade, mas não se liberta. Como eu falo no Salmo 23. Pô, viva desse salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele só deu nada me faltará? Carro, casa, comida, roupa, isso. Mas nada vai te faltar? É tudo. Não vai te faltar enfermidade, não vai te faltar dor de cabeça, não vai te faltar desemprego, nada. Ele está falando que nada te faltará. Aí quando te falta alguma coisa, que Deus é esse? Cara, quantas pessoas ouviram já pregações de pessoas dizendo, irmão, não aceitei, eu não aceitei isso, coloquei Deus na parede. Quem ouviu isso? Coloquei Deus na parede, coloquei dentro, com autoridade, ó, tipo assim, fica quietinho aí, tu sabe que eu tô. É isso aí, é desse jeito. Então, o crescimento, às vezes, muito vai crescer para uma honra e glória do Senhor, muitos vão crescer. Eu digo crescer em status, igual ontem, se eu não cortasse ali aquela situação ali, teria levado para o outro lado, teria tido discussão da brecha. Teria discussão, porque eu não ia concordar, você já não estava concordando. Eu falei, meu Deus, isso aí, eu quero, gente, vamos parar com isso, vamos ver o que nós vemos aqui, porque a brecha ela vai haver quando eu acho que aquilo vai me favorecer. Se não me favorecer, eu não preciso de uma brechinha. Se eu estou dentro da verdade, está escrito aqui, meu irmão. Ah, mas tem isso aqui, não. Deixa o grosso para lá, deixa a galinha morta, deixa tudo para lá. Está aqui, ó, vamos ver isso aqui, vamos ver isso. Não, tem uma brechinha que se você achar, tu vai, tá? Eu falo que a única igreja vive eterna, né? A outra ninguém, então você vai para o céu, ninguém vai, só que é pouco. Então, aí a mesma coisa a gente vê em outra igreja. O milagre está aqui, conta o milagre, vai, conta aquilo ali, e conta aquilo ali, vai contando aquilo ali. Enquanto Jesus falava, quando curava, libertava e salvava, ó, não conta para ninguém, não. E bota o microfone, te entrevista, faz aquilo ali. Se fosse assim, não tinha mais doença na terra, não tinha mais desemprego, não tinha ninguém mais duro, não tinha ninguém falta de emprego. Então, às vezes, o homem de Deus, ele tem que estar naquilo que ele está, a fé dele está garantindo ele. Tipo, hoje não tem. É o que eu falo de visita de igreja. De igreja, às vezes tu chega na própria congregação que você está, tu se turba. Você vai dali ouvir isso, pô, mas ali teve um pula-pula, ali teve isso aqui, que teve um movimento. Mas aí tu, e muitos que é na cara. Vai na emoção. Se fosse para ter bagunça, me perdoa, eu gosto do movimento pentecostal digno. Se fosse para ter bagunça, se Deus falasse só daquela pessoa, o que estão fazendo aqui? Estão fazendo o que aqui? Então, quando há alguém que é tomado por Deus, ele não tem nem que pensar nessa glória, ele não tem nem que pensar nesse retribuir. Marcelo, de Rose, de Hugo, de Paulo, menino é Paulo, Nivaldo, não tinha que falar nada. A atribuição toda é dada ao Rei da Glória, não é ninguém. Se fosse assim, ia ter uma página escrita na Bíblia somente para Sirineu. Ia ser só para Sirineu. Eu ajudei ele a carregar a cruz. Eu ajudei a endireitar a coroa de espinho dele. Quando eu estava suado, peguei aqui na minha dele e me sujei também com aquele sangue. Os irmãos entenderam isso nessa manhã? Então a glória é de Deus, a honra é de Deus. Não tem, pode ter 500 lá dentro da direção daquele pastor, se ele errar, é com ele mesmo. Agora você tem que saber onde você congrega, a palavra que é dita, a conhecer o pastor da igreja, conhecer ali alguém, conhecer o caráter.
Não pode você ir pelaquela força daquela emoção. Aí, porque ali o fogo cai, você está aniquilando o poder de Deus na tua vida, meu irmão. O fogo cai na tua vida o tempo que você determinar que ele caia. Ah, não quero mais fogo aqui não. Vai cair aonde o fogo? É no altar. Porque é nesse altar aqui, não é? Eu não disse que o corpo é para quê? É para andar nu? Ou é templo? Desculpa aí. Adentrando no 4. 4, tá. Samuel, o divisor de águas. Ponto 1. Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Ponto 2. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Muito bem. Apresentando seu favor e merecido. Tá? Conclusão. Os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Amém, igreja? Então creia que o Senhor ainda está trabalhando. Aleluia. Então, em breve a vitória virá. Glória a Deus. Está passando para a nossa irmã Marlene, por voltar a fazer uma hora cultura, né? Depois nós fomos para o pastor João. Isso. Deixa claro aqui para os irmãos também, irmão, dentro do que o professor ele fala para a gente, tanto como o Charles, os irmãos aí, fica à vontade, para a gente poder aprender um com os outros. Maravilha. É assim que é a escola dominical, que eu sempre vi lá na